Pessoal, bem-vindos a essa videoaula, onde apresentaremos mais um algoritmo. Bom, pessoal, bem-vindos a essa videoaula, onde mostraremos a estrutura condicional composta. Veja a sintaxe. Se uma determinada condição for verdadeira, eu executo o comando ou os comandos que estiverem depois da palavra então. Mas se essa condição for falsa, agora eu tenho uma outra opção. Eu vou para o senão e executo outros comandos que vierem depois da palavra senão. Repetindo, se a condição for verdadeira, eu executo o então. Se a condição for falsa, eu executo o senão. E depois disso, fim sim. Veja o exemplo. Exemplo de um trecho de algoritmo, apenas um trecho. Vamos supor que A esteja valendo 4, B esteja valendo 3. Vamos supor. E vamos testar se A é menor que B. Se A é menor que B, neste caso, A não é menor que B. Consequentemente, a condição é falsa. Se a condição é falsa, eu vou para o senão e executo o ou os comandos que estiverem depois da palavra senão. Neste caso, um comando só. Então vejam, C recebe A menos B. No caso, C vai receber o valor 1, 4 menos 3. Fim do comando C. Então, a diferença dessa estrutura condicional composta para a estrutura condicional simples é que agora você tem mais uma opção. Tem a opção caso a condição seja falsa. Se a condição for verdadeira, você vai continuar fazendo o que está depois da palavra então. Se a condição for falsa, você vai para executar os comandos que estão depois da palavra senão. Então vamos ao exercício. O exercício é o seguinte: fazer um algoritmo que leia o ano de nascimento de uma pessoa e o ano atual. Então nós vamos ter que ler o ano de nascimento de uma pessoa e vamos ter que ler o ano atual. Imprimir a mensagem pode votar caso a idade seja superior ou igual a 16 anos. Então, pede para imprimir uma mensagem, deu até a mensagem ali, ó, entre aspas, pode votar, se a idade for superior ou igual a 16 anos. Caso contrário, pede para imprimir a mensagem, não pode votar. Vamos ao exercício. Temos que declarar as variáveis para ano atual, para ano de nascimento e para idade. Pode chamar do que você quiser. Então, demos aqueles nomes ali para ficar mais significativo. Vejam, todos do tipo inteiro, né? Depois, vamos entrar então com o ano atual e com o ano de nascimento. Então, pedimos lá, escreva, informe o ano atual, leia ano atual. Escreva, informe o ano de nascimento, leia ano de nascimento. Em seguida, temos que calcular a idade da pessoa. A idade da pessoa é ano atual menos o ano de nascimento. Então, o ano atual, por exemplo, a pessoa entrou lá com o ano que nós estamos, subtraiu o ano que ela nasceu e encontrou a idade dessa pessoa. E agora vamos fazer exatamente o que o programa nos pediu, o que o algoritmo nos pediu. Se idade maior ou igual a 16, idade que acabamos de calcular aqui, nessa fórmula, for maior ou igual a 16, então escreva pode votar. Se não, escreva não pode votar. Então veja, se essa condição for verdadeira, executa o comando ou os comandos que estiverem depois da palavra então. Se a condição for falsa, executa o comando ou os comandos que estiverem depois da palavra senão. Fim do comando sim. Não tem mais nada para fazer. Fim do programa.